Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou começar parabenizando a igreja, 19 anos. Agradecer a Deus, porque também nessa igreja nós temos assim uma ligação. Quando ainda era congregação, não eu, mas meu irmão, pastor Alcimar, que está na presbiteriana, passou aqui como seminarista. Quando ele, aliás, quando ele formou-se, ele estava aqui. Hoje é presbiteriano, já rodou aí. Vamos dizer o mundo, né? Passou um tempo nos Estados Unidos, voltou, está aqui na presbiteriana de azar. E aprove a Deus hoje me trazer aqui mais uma vez. Então quero parabenizar a igreja e agradecer. Agradecer a confiança do pastor Wilson, mais uma vez. Como disse o pastor Cláudio Alves, né? Diante de tantos profetas maiores, ele escolheu o menor para estar aqui hoje. E que Deus nos dê graça. E além de eu estar aqui, né? Eu para o pastor Wilson ontem, eu digo que eu estou levando mais um comigo. AD Souto, né? AD vinha para cá hoje, ele estará conosco ali na igreja, em Água Fria, delegacional. E em nome da igreja, em nome da minha família, eu quero parabenizar a igreja por 19 anos e que Deus continue abençoando essa igreja, esse ministério, que nós temos visto o quanto tem crescido. Deus tem abençoado muito. Eu agradeço a Deus que me deu a graça de estar aqui hoje, porque ontem eu vi uma irmã que veio conosco, ela pensava que eu estaria aqui ontem. Eu disse, se ontem fosse hoje, eu não estaria aqui. Ela, como assim? Ontem eu estive muito ruim, eu não estou bem de saúde. Ontem à noite eu estive no hospital. Eu tenho umas crises, usei o ar do carro e fiquei totalmente sem ar. Devagarinho vai dar para pregar. E que Deus continue abençoando também o ministério de AD. Ele não falou muito, mas Deus tem usado, não só nas feiras de Otizeiro, bairros dos estados, mas a AD já esteve também o ano passado. Deus levou ali para os Estados Unidos, passou um mês, 2 meses lá com a Almir, e agora está indo de malas prontas para Portugal, né? Deus tem levado para longe e a família está aumentando. A esposa está grávida, que Deus abençoe a Deus e abençoe a família. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, dentro daquilo que foi nos passado, e eu convido a igreja a abrir o livro de Eclesiastes, capítulo 5. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra, e os irmãos passarem um bom tempo sentados. Capítulo 5 do livro de Eclesiastes, escreveu o sábio rei Salomão, apenas os primeiros versículos 1 e 2. Irmãos, não se preocupem que temos aí um tempo, mas é festa, é jejum. A gente sai daqui na hora da tarde, se almoço, não tem problema, né, pastor? Eclesiastes 5, texto bem conhecido. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, para que sejam poucas as tuas palavras. Oremos. Senhor, queremos louvar o teu nome. E graças a ti, ó Deus, por esta manhã, porque foi o Senhor que preparou para que estivéssemos juntos, ó Deus, glorificando, exaltando, louvando o teu nome, pelos 19 anos dessa igreja. Louvar por tudo aquilo que já foi realizado. Agora, Deus, quero me colocar em tuas mãos, rogando a tua graça e misericórdia, que teu Espírito Santo possa, ó Deus, me usar como um canal de bênção para essa igreja. Continua abençoando esse ministério, a vida do pastor Eudes, a vida dos pastores auxiliares, presbíteros e diáconos, membros congregados, que a cada dia, ó Deus, essa igreja, congregações, venham a crescer para a glória do teu nome. Abençoa cada vida, cada família aqui nesta manhã, que o Senhor possa nos falar através da tua palavra. É assim, meu Pai, que eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Então, se pode sentar. O tema proposto para esse aniversário, irmãos, vivendo o que somos em Cristo. E aí foi dividido, vivendo o que somos em Cristo na igreja, na família e no mundo. E aí, quando eu vi esse tema, o pastor que me passou, eu me alegrei, porque eu pensei, que tema tão propício, cheio de relevância para os nossos dias. Primeiro, entender o que somos em Cristo. Depois, entender o que somos em Cristo e como colocar em prática em nossas vidas. E aí, você coloca em prática na família
para o mundo e na igreja. Quando eu vim na igreja, vamos falar sobre o nosso comportamento com a igreja. Paulo, ele dá as orientações a Timóteo, e foi aí o texto base para hoje de manhã, lá em 1 Timóteo 3, e o versículo 15, quando ele diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, naquela época, o apóstolo Paulo já tinha essa preocupação, como se comportar na igreja de Deus. Mas aí voltamos ao Velho Testamento, vemos essa orientação maravilhosa aqui de Salomão: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios e touros. Mas em primeiro lugar eu queria entender um pouco com os irmãos, ou recordar na nossa mente o que somos em Cristo, o que nós somos em Cristo, o que é a igreja em Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, texto conhecido também, ele diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, nova criatura em Cristo. Isso é a igreja, isso é o povo de Deus. Em Cristo nós somos abençoados. E eu convido você a abrir aí Efésios capítulo 1, Paulo escrevendo aos Efésios. Veja o que ele diz na sua carta aos Efésios, a partir do versículo 3. Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo aqui está dizendo, não é que Deus vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Paulo contempla a obra de Deus completa, em sua extensão. Então Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E aí em tudo devemos dar graças a Deus. Até os irmãos viram aqui, o pastor Samuel citava, é isso mesmo, graças a Deus até pelo gatinho que chega e se torna bênção em nossas vidas. Deus já nos abençoou e tem nos abençoado a cada dia, irmãos. Então temos que nos alegrar na presença de Deus. Como Paulo diz, seja na alegria, na tristeza, na dor. Como cantou o irmão aqui, acho que foi o primeiro, chorar. Mesmo no choro, mas a gente chora, é um choro de alegria. Porque sabe que em Deus nós já fomos abençoados, a bênção é completa. Então isso que nós somos em Cristo Jesus, mas não para por aí, nós somos feitos filhos de Deus. Veja que bênção maravilhosa. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E completa: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que bênção maravilhosa. Então nós somos filhos de Deus. Então somos abençoados, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos luz para o mundo. Capítulo 5, versículo 8, de Paulo escrevendo também aqui aos Efésios, ele diz que nós somos luz, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aí ele aconselha, então, andai como filhos da luz. Devemos andar como filhos da luz. Fomos abençoados com todas essas bênçãos celestiais, como filhos de Deus. São tantos textos que nos alegram, quando a gente coloca os olhos nesses textos. Veja o que Pedro vai dizer, irmão. Primeira carta de Pedro, e aí você caminha ali. Capítulo 2, versículo bem conhecido também. Ele vai dizer versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que bênção maravilhosa! Isso é o que você que é crente em Jesus Cristo. É isso que a igreja é em Jesus Cristo.
Por isso devemos nos alegrar na presença desse Deus maravilhoso. Nós somos raça eleita, o povo que foi adquirido. Éramos lá nas trevas, agora Ele nos transportou para o maravilhoso mundo da sua luz. E diante de tudo isso, Pedro também aqui no versículo 5, voltemos aí do capítulo 2 da primeira carta, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então tudo isso nós somos em Cristo, e em Cristo nós somos escolhidos como pedras dessa construção que é essa igreja, para oferecer sacrifícios a Deus, sacrifício de louvor, estar aqui reunido, agradecido, louvando, exaltando esse Deus maravilhoso. Diante de tudo isso, irmãos, nós temos que viver o que somos em Cristo, na igreja. Se temos que viver diante da família, diante do mundo, principalmente na igreja. Mas alguém pode pensar: pastor, é possível que alguém não esteja vivendo o que é em Cristo na igreja? Aí fica para os irmãos responder: será que é possível? Aí a gente lembra daquela história, irmãos, que o irmão na igreja era uma bênção, a ponto de que a criancinha chega para o pastor e diz: pastor, eu queria morar aqui na igreja. Os irmãos já conhecem essa ilustração. E o pastor: mas meu filho, morar na igreja, porque quando estamos na igreja, meu pai fica tão diferente, é uma bênção. Aí já dá para entender como é em casa. Mas vamos trabalhar, começar a trabalhar da igreja, o que somos em Cristo na igreja. O que é que nós temos sido em Cristo? E aqui Salomão, voltando ao texto que nós lemos, ele vai, irmãos, falar de 3 órgãos nossos: os pés, o ouvido e a boca. Os pés, o ouvido e a boca. Em primeiro lugar, ele fala do pé: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Irmãos, o que é uma coisa que você guarda? E aqui as mulheres vão entender melhor. Sempre usa uma bolsa, né, mulher? Entra e guarda na bolsa. Você guarda aquilo que você não vai usar. Não é assim? Está lá o espelho, está lá a maquiagem, é para quando vai usar e abre, tira lá, usa, guarda. Guarda, está lá, esqueceu. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É o pé que move, é o pé que se quieta, é o pé que nos leva. E aí, irmãos, eu tenho observado, e aí esse texto, quando eu vi, eu vou até dizer: essa mensagem aqui vai ser pregada lá em Água Fria. Eu preparei para aqui, mas Deus está andando para lá também. Guarda o teu pé. As pessoas entram na igreja, irmão, já não tem aquele sentimento, porque aqui quando Paulo fala a Timóteo, ele diz: a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Se você é convidado para ir, por exemplo, aqui lá visitar a casa do governador, como é que você vai se portar? Como é que você vai entrar na presença do governador? Mas, irmãos, muitas vezes nós temos que, já passei por isso, e passo de vez em quando, vamos começar o culto, é preciso você estar dizendo: vamos se acalmar, vamos se quietar sempre, quem está fora entra, vai começar o culto. As pessoas chegam na igreja, é uma festa, é bom, é comunhão, mas muitas vezes parece que é uma feira. Perdeu-se, irmãos, aquele sentimento. Eu não estou generalizando, tem igrejas que ainda guardam esse costume. Chega na igreja, entrou, guarda o pé. Você diz: vai botar o que no chão? O pé? Não, o joelho. Você ajoelha para orar. Depois se ajoelhou, sentou e fica ali aguardando o início do culto. Mas enquanto não se organiza, tem um som, tem um atraso, aí fica aquela conversa, aquele caminhar. E aí eu me lembro, quem era bem rico nisso aí, pastor, vai lembrar. Eu lembro, irmãos, que os irmãos aqui conhecem e sabem alguns, o grupo Logos, né? E aí a primeira vez que eu trouxe o grupo Logos para cantar ali na igreja congregacional. E muita gente, aí o povo conversando, e ela atrasou porque tinha ido jantar, o pessoal tinha errado para jantar, e eu esperando começar. E pastor Catão não conhecia. E eles sentados lá com aquele jeito, a hora, eles não estavam chegando. E o povo no converseiro, ele se levantou, foi no microfone, cheio de visitante. É a casa de Deus, mas o importante é Deus do que quem está visitando. E ele deu uma repreensão: para de conversar, vamos orar, ler a Bíblia, aguardar enquanto começa o culto. E ali Paulo César, o líder do grupo Logos, a gente falava muito pastor Catão, eu tinha um desejo de conhecer pastor Catão.
E lá fora, quando ele chega, que a gente vem ao vivo com ele, de um grupo, lá vem pastor Catão. Quando ele vai chegando, aí, isso aqui é pastor Catão, ele, aquele respeito, pastor Catão, quando o Catão olhou para ele, só ele, você está atrasado. Ainda hoje ele não esqueceu isso, Paulo César, e criou uma grande admiração por ele. Ele disse, olha, eu confesso que eu tive até medo. Mas depois, quando ele começou a ouvir o grupo Logos, ele ficou, e eu não esqueço, pastor Catão para dar elogio, pastor Catão e aí ele, 100%, melhor do que isso, só no céu. Então, essa questão de guardar o pé, reverência na casa de Deus. Tem se perdido a reverência. Aí ele diz, cuidado com o ouvido, os que ouvir. Tem muita gente que está escutando, mas não ouve. As cartas de Apocalipse, isso é carta, como é que termina sempre? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é, irmãos, ouvir e escutar? Eu estou aqui falando, é você que está se escutando. Mas tem lugar que você fala, todo mundo está escutando, mas poucos dão ouvido à palavra de Deus. Porque a irreverência é que eu vou juntar logo tudo, dar sequência, que é o pé, é a boca, a irreverência está nisso aí. As pessoas que se inquietam não dão ouvido à palavra, não entendem, não conseguem entender. Então é irreverência completa. E uma coisa que eu tenho batido muito, irmãos, hoje está difícil. As pessoas podem estar sentadas na igreja, mas ao mesmo tempo os pés estão parados, mas estão caminhando. E vai longe. Um aparelhozinho bem pequenininho agora, o celular. E as pessoas estão no culto. Isso aí eu já contemplei. E está lá, tem um tal do WhatsApp agora que o dedo não para. Está sentado, está olhando, está acontecendo, estou aqui no culto. E não se concentra, não entende que aqui é a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, que temos que ter reverência na casa do Senhor. Começou a parar, irmãos. Parar porque Deus está presente. Nós não cantamos, não dizendo Deus está aqui. Então se ele está em total reverência na palavra de Deus. Então cuidado, irmãos, com o pé. O lugar que estás, lembra do que Deus disse lá para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Aqui é santo. Deus está presente, Deus está no templo. Então é reverência total. Então, irmãos, tem cuidado com o ouvido, prestar atenção. Eu digo muito lá, termina o culto, pode fazer uma pesquisa. É capaz de ser, eu vou até ser bonzinho, 50% não se lembrar mais do texto que foi pregado. E muitos saem do culto, foi uma bênção. Já aconteceu isso com os pastores. O culto foi uma bênção. Chega as pessoas para mim, aí eu fui para o culto lá e tal, igreja. Foi uma bênção. Você pergunta, foi pregado o quê? Não me lembro não, mas foi uma bênção. Mas não é assim, irmãos. Isso é porque eles estão dando ouvido, atenção, entendimento do que é a igreja de Deus. Então é aqui, começa por aqui, viver o que somos em Cristo. Ficamos alegres em saber, em Cristo somos abençoados, nova criatura, filhos de Deus, somos luz, geração eleita, o povo adquirido. E temos que começar o exemplo aqui, dentro da casa de Deus. Mas tem mais um pouquinho. Então, cuidado com a boca, cuidado com o que fala. Tiago capítulo 3, lá para a carta de Tiago. Olha o que Tiago diz, irmãos. Versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se não se ter uma ideia desse versículo, eu não sei quem viu essa semana, passou aí na televisão, em São Paulo, aconteceu um grande incêndio lá numa comunidade, e quando passou essa imagem, era muito,
as casas, os barracos. E eu fiquei imaginando, tudo isso começou, com certeza foi um pequeno fogo. Isso que a gente entende aqui quando Tiago fala isso. Então, irmãos, cuidado com o que se está falando. Não só na hora do culto, porque muitas vezes está na mensagem. E eu já fiz isso por várias vezes. E aqui tem Milka aí, que ela sabe. E às vezes eu estou pregando, estou falando e de repente eu paro. Quando eu paro, todo mundo já sabe. Essa semana aconteceu uma assembleia lá e eu fiz isso. E a irmã, aí todo mundo parou, aí fica procurando quem é que está conversando. Quando todo mundo olha para a pessoa, aí olha, eu digo, continue, depois eu falo. Porque na hora da mensagem, na hora do culto, as pessoas, aí que vem assuntos. Outra coisa, irmãos, a irreverência, guarda o teu pé. E já me questionaram, porque na hora da mensagem dá tanta sede no povo. Jovens, que começam, saem, e vai, e volta, e entra com um copo, tomando, e bota lá, e fica, que muitas vezes nem parece que está no culto. Irmãos, temos que viver o que somos na igreja, começar na nossa casa, na casa de Deus, a dar o exemplo. Ter cuidado com os nossos comportamentos. É isso que Paulo estava dizendo, se tardar, para que saibas como convém. Como convém andar, como convém se portar na casa de Deus. Porque não é essas quatro paredes, não é simplesmente a igreja congregacional. Aqui é a casa do Deus vivo. E Ele está presente. Muitas vezes cantamos, Deus está presente aqui. Mas não estamos nem aí. É porque eu não quero entrar em mais detalhes, da questão da irreverência. Mas, irmãos, cuidado com a boca. O capítulo 4, Tiago, versículos 11 e 12, ele vai dizer, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Amados, tantos problemas poderiam ser evitados dentro de departamento de louvor, sociedade senhora dos homens, e tudo começa justamente porque não se observa isso, viver aquilo que somos em Cristo. É lá o meu irmão, mas por qualquer coisa nós temos uma facilidade de estar julgando, de estar falando, e aí chega você já comenta, a história já não sai diferente, vai para lá e vai crescendo, é o incêndio. E quantos problemas que acontecem dentro da igreja é por falta de conhecimento, de se comportar como a palavra ensina, vivendo que somos em Cristo na igreja. É o lema, né, o tema que está em Filipenses, que diz, somente deveis portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Mas e porque é justamente dentro da igreja que muitas vezes não está acontecendo esse comportamento? Porque falta observar a palavra de Deus, entender o que somos em Cristo. Porque em Cristo, irmãos, nós temos que amar uns aos outros e ter cuidado com aquilo que estamos ouvindo e falando. Porque é muito fácil chegar para falar do irmão. Chega e diz, irmão, olha, o irmão está assim, assim. Muito mais fácil você ir e dizer, é mesmo, irmão, então vamos dizer para o outro, vai, vamos parar por aqui, vamos orar pelo irmão, chamar o que está. A Bíblia assim afirma, você tem que chamar o irmão, o que está acontecendo, vamos ajudar. Mas dentro da própria igreja está faltando isso, irmãos, porque é mais fácil sair falando. E se a gente for falar as experiências que tem passado em relação a pastores, com certeza cada um aqui vai ter uma história para contar. Uma vez vieram me dizer, pastor, tem que chamar a atenção de determinado irmão. Ele está por aí, olha, foi falar longe da igreja, está falando do Senhor. Está, irmão, eu só tenho que orar. Deixa, Deus vai resolver. É Deus que resolve. E aí depois a gente vê o resultado, né, irmão? Não resolve, não. Resolve vir resolver o problema, conversar com quem pode resolver e não sair falando.
Então, irmãos, de repente tem alguém aqui que está assim meio magoado. Procura aquela pessoa, vamos resolver, conversar, e não vá contar quem não pode ajudar. Ter cuidado com o que fala e com o que escuta. Em Provérbios, lá no capítulo 6, é uma coisa assim meio forte. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia. No versículo 16, o escritor diz o seguinte: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E aí vem a sequência: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Ao último, a 7ª que aborrece, e o que semeia contendas entre irmãos. Isso aqui é sério. Então, irmãos, que comportamento é esse na casa de Deus? Temos que viver o que somos em Cristo, na igreja, e amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, a nossa irmã. E não, irmão, sair falando, sair criticando, mas orar. A Bíblia não aconselha orar uns pelos outros. Então esse é o nosso comportamento de reverência na presença de Deus, na casa de Deus, com o nosso próximo, respeitando as autoridades constituídas por Deus, não sair falando, mas orando. Devemos viver, irmãos, em comunhão e amor. Veja o que João diz na sua carta, eu já estou concluindo. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículos 10 e 11. E até forte que ele diz aqui: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí vai mostrar onde é manifesto quem é filho de Deus e filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amar uns aos outros. Então tem que amar, tem que haver na comunhão da igreja, em primeiro lugar, irmãos, tem que ter amor. Se somos filhos de Deus, se somos de Deus, temos o amor de Deus em nosso coração, nós temos que viver esse amor. E a igreja colocando isso em prática, vivendo aquilo que é em Cristo, na igreja, com certeza vai ser uma igreja abençoada. E aí vai se cumprir o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, esse salmo é maravilhoso. Quando há união, o que é que o salmista vai dizer? Como o óleo que desce da barba de Arão, como o orvalho do monte Hermon. E no finalzinho diz: ali ordena a bênção, Deus ordena a bênção para sempre. Não tem dúvida, onde há comunhão, onde há amor, Deus vai ordenar a bênção para sempre. Como é que estamos orando? Muitas vezes está o grupo orando: Senhor, nos abençoa, e está o irmão sem falar com outro irmão, o irmão se comportando de todo jeito, irreverente na casa de Deus. Olhe para esse salmo. Deus vai abençoar, ordenar a bênção para sempre, quando houver união. E essa comunhão é possível quando nós entendermos o que somos em Cristo e colocar em prática na igreja. Começar a colocar em prática aqui na igreja. Amados, que Deus nos abençoe e abençoe essa igreja, dando aí, se Jesus não voltar, mais 19 anos, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colocando em prática aquilo que somos na igreja do Senhor. Amando uns aos outros, amando os pecadores, fazendo missões, e aí vamos caminhando, e com certeza, quer na luta, quer na prova, a igreja nunca vai parar. A gente vai caminhar, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a cada um
cada membro, cada congregado, aqueles irmãos que por aqui passaram, os que hoje estão, que a obra é de Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, como foi cantado, é de Deus. E através de Jesus Cristo, o amor de Deus, nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Eudes, dando aí saúde, abençoe os pastores, cooperadores, as congregações. E em nome de Jesus, vamos caminhando e crescendo. A glória de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.